Você já se perguntou sobre os aspectos intrigantes e muitas vezes desconhecidos da vida de Jesus Cristo? Hoje mergulharemos em 10 fatos fascinantes, desvendando mistérios e simbolismos ocultos por trás da vida de Cristo. Desde a misteriosa juventude de Jesus nunca contada, até a surpreendente identidade de Maria Madalena, cada revelação promete surpreender e enriquecer sua compreensão. Essa jornada fascinante, onde a história e a espiritualidade se entrelaçam, proporcionando uma visão única da vida do Filho de Deus. Prepare-se. A questão da data exata do nascimento de Jesus é envolta em mistério, e a Bíblia não fornece uma especificação clara sobre o dia e o mês em que ele nasceu. A celebração do Natal em 25 de dezembro é uma escolha que se desenvolveu ao longo dos séculos. E há várias teorias e considerações históricas que influenciaram essa decisão. Os evangelhos que compõem o Novo Testamento da Bíblia mencionam eventos relacionados ao nascimento de Jesus, como o relato de Lucas sobre os pastores que vigiavam seus rebanhos durante a noite. No entanto, não há uma indicação precisa da data. A tradição do Natal em 25 de dezembro parece ter sido estabelecida no século IV, com o objetivo de cristianizar festivais pagãos de inverno, como o Sol Invictus romano ou Solstício de Inverno. O Evangelho de Mateus e Lucas oferece genealogias diferentes para Jesus, e algumas interpretações sugerem que essas diferenças podem influenciar as datas propostas para o nascimento. As genealogias, no entanto, não mencionam explicitamente a data do nascimento de Jesus. O 25 de dezembro foi escolhido como uma possível data de nascimento de Jesus, devido à associação com o solstício de inverno e a ideia simbólica de que Jesus é a luz do mundo. O imperador romano Constantino, ao adotar o cristianismo como religião oficial, influenciou a cristianização de celebrações existentes. Embora a escolha da data do Natal não tenha base bíblica direta, a celebração se tornou uma tradição central na cristandade. Ela destaca não apenas o nascimento de Jesus, mas também simboliza a esperança e a luz que ele traz ao mundo. Essa decisão tomada há séculos continua a ser uma parte significativa da prática cristã, principalmente por parte da Igreja Católica, apesar da falta de especificidade bíblica. A tradição dos nomes Melquior, Gaspar e Baltazar, associados aos 3 reis magos que visitaram Jesus na manjedoura, é amplamente conhecida, mas é importante notar que a Bíblia não fornece explicitamente esses nomes, nem especifica o número exato de visitantes. A ideia dos 3 reis magos é frequentemente derivada da quantidade de presentes mencionados no relato bíblico. O Evangelho de Mateus é o único que menciona a visita dos magos, descrevendo-os como magos do Oriente, que seguiram uma estrela até Belém, buscando o recém-nascido rei dos judeus. O texto não menciona o número específico de magos, nem fornece seus nomes. A passagem bíblica em Mateus capítulo 2, versículo 11 relata: Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes de ouro, incenso e mirra. Os presentes de ouro, incenso e mirra são frequentemente associados aos 3 reis magos. E a tradição dos nomes Melquior, Gaspar e Baltazar surgiu em textos e tradições posteriores. A escolha de 3 nomes específicos para os magos parece ser influenciada pela interpretação dos presentes, e não pela narrativa bíblica original. Os nomes podem ter sido atribuídos simbolicamente com significados relacionados à adoração, como Melquior, possivelmente significando Rei da Luz, Gaspar, aquele que vem como um estrangeiro, e Baltazar, protetor do tesouro. Essa adição de detalhes, embora não seja bíblica, busca enriquecer a narrativa e aprofundar o simbolismo da visita dos magos. Portanto, é fundamental reconhecer a distinção entre a tradição estabelecida posteriormente e os relatos bíblicos originais, permitindo uma compreensão mais aberta e contextualizada da visita dos magos ao recém-nascido, o menino Jesus.
A juventude de Jesus, uma fase significativa de sua vida, permanece misteriosa nos relatos bíblicos. O Novo Testamento, que concentra sua narrativa em eventos específicos, pula praticamente toda a juventude de Jesus, indo diretamente de sua infância para o início de seu ministério, aos 30 anos. Os evangelhos canônicos Mateus, Marcos, Lucas e João apresentam detalhes sobre o nascimento e os primeiros anos de Jesus, com destaque para seu nascimento em Belém e sua estadia no Egito, para evitar a perseguição do rei Herodes. No entanto, após esse período inicial, há uma lacuna substancial nas informações disponíveis sobre sua vida até o início do ministério público. A ausência de relatos detalhados sobre a juventude de Jesus pode ser interpretada de várias maneiras. Algumas interpretações sugerem que esse silêncio propositado destaca a singularidade e a natureza divina de sua missão, enquanto outras teorias apontam para uma ênfase nas fases cruciais de seu ministério adulto. A Bíblia oferece apenas uma breve visão do episódio em que Jesus, aos 12 anos, é encontrado no templo discutindo com os líderes religiosos. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 41 ao 52, relata esta passagem, que mostra uma precocidade e sabedoria excepcionais de Jesus desde a juventude. Entretanto, após este episódio, o Novo Testamento permanece relativamente silencioso sobre sua vida até a idade adulta. A falta de detalhes sobre a juventude de Jesus deixa espaço para especulações e interpretações diversas, contribuindo para o mistério que envolve sua figura. Essa lacuna na narrativa, intencional ou não, incentiva nós fiéis a se concentrar nos ensinamentos e na missão pública de Jesus, enfatizando a relevância de seu ministério adulto na mensagem cristã. A ocupação de Jesus como tekton é frequentemente traduzida como carpinteiro, mas a riqueza da palavra grega sugere uma variedade mais ampla de habilidades, o que pode ir além do trabalho com madeira. A tradição de chamar Jesus de carpinteiro pode, portanto, simplificar e subestimar a possível diversidade de suas competências profissionais. O Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 55, faz referência à ocupação de Jesus. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? A palavra grega utilizada aqui para carpinteiro é tekton. No entanto, tekton não é restrito apenas ao trabalho com madeira, mas também pode se referir a um construtor, artífice ou mesmo um trabalhador qualificado em diversas áreas. Essa ampla interpretação da profissão de Jesus levanta a possibilidade de que ele poderia ter exercido múltiplas habilidades. Alguns estudiosos sugerem que ele poderia ter sido um construtor envolvido em trabalhos diversos, incluindo carpintaria, alvenaria e até mesmo trabalhos com metais. Essa visão oferece uma perspectiva mais aberta sobre a vida pré-ministerial de Jesus. A tradição de chamá-lo de carpinteiro pode ser uma simplificação cultural que não reflete totalmente a complexidade da palavra tekton. Isso destaca a importância de considerar o contexto histórico e linguístico ao interpretar as Escrituras. Independentemente de sua profissão específica, a escolha de Jesus em assumir uma profissão prática antes de iniciar seu ministério pode também simbolizar a conexão com as experiências cotidianas das pessoas comuns, contribuindo para a compreensão da humanidade de Jesus. Um dos eventos únicos nos relatos dos milagres realizados por Jesus é a cura de um homem cego, utilizando lama misturada com saliva. Esse método peculiar de cura registrado no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 ao 7, destaca a singularidade das abordagens de Jesus para aliviar o sofrimento humano. O texto bíblico descreve Jesus encontrando um homem cego de nascença. Em vez de realizar uma cura instantânea, Jesus decide adotar um método distintivo. Ele cospe no chão, faz lama com a saliva e aplica nos olhos do homem cego, instruindo-o a lavar-se no tanque de Siloé. Após seguir as instruções, o homem recupera a visão. A escolha de Jesus em usar lama e saliva pode parecer inusitada,
mas ela pode ter raízes simbólicas e espirituais. Na tradição judaica, a saliva era muitas vezes associada à cura. Além disso, a lama feita da mistura de terra e saliva evoca a criação do homem a partir do pó da terra, estabelecendo uma conexão simbólica entre a origem da humanidade e a cura divina. Ao optar por um método tão peculiar, Jesus destaca a natureza única de sua autoridade e poder de cura. Esse evento específico não só demonstra a compaixão de Jesus ao aliviar o sofrimento físico, mas também serve como um sinal de sua missão espiritual de trazer luz e revelação àqueles que estão espiritualmente cegos. Esta parte destaca a diversidade nos métodos de cura empregados por Jesus Cristo, ressaltando que cada milagre era uma expressão única de seu poder e compaixão. Isso encoraja uma compreensão mais profunda das motivações e mistérios por trás dos milagres, convidando as pessoas a refletir sobre a mensagem espiritual. Maria Madalena, uma figura importante nos relatos bíblicos, muitas vezes carrega o estigma de ser retratada como uma prostituta arrependida. Mas a análise mais profunda dos textos bíblicos revela uma narrativa mais complexa e distinta. Na verdade, a Bíblia não a identifica explicitamente como uma prostituta. Em vez disso, menciona que Jesus a libertou de 7 demônios. O Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 2, destaca esse episódio e algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos malignos e de doenças, Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. A associação de Maria Madalena com 7 demônios aponta para uma libertação espiritual significativa realizada por Jesus. Esse relato sugere que ela experimentou uma profunda transformação espiritual e se tornou uma seguidora dedicada de Jesus. A confusão sobre a identidade de Maria Madalena pode ter surgido da fusão de personagens distintos nos relatos evangélicos. A Bíblia não fornece evidências claras de que ela fosse uma prostituta. Essa interpretação pode ter sido influenciada por tradições posteriores e representações artísticas, mas não tem base bíblica direta. A importância de Maria Madalena transcende rótulos simplistas. Ela é mencionada como testemunha da crucificação, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. O Evangelho de João, capítulo 20, versículo 11 ao 18, destaca o encontro emocionante de Maria Madalena com Jesus ressuscitado no túmulo vazio, enfatizando seu papel vital como a primeira testemunha da ressurreição. Portanto, a figura de Maria Madalena na Bíblia é mais rica e complexa do que a estigmatização tradicional pode sugerir, ressaltando sua jornada espiritual, testemunho e a proximidade única com os eventos cruciais da história cristã e sua intimidade com Cristo Jesus. O casamento de Caná, onde Jesus realizou seu primeiro milagre transformando água em vinho, é um episódio significativo e simbólico registrado no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 ao 11. Essa explanação transcende a mera demonstração de poder sobrenatural, apresentando camadas mais profundas de significado, incluindo generosidade, celebração e a revelação da glória de Jesus. A passagem descreve Jesus, sua mãe e seus discípulos sendo convidados para um casamento em Caná. Durante a festa, eles enfrentam a escassez de vinho, um detalhe de grande importância em eventos sociais dessa época. Maria, a mãe de Jesus, ao perceber a situação, sugere a Jesus que intervenha. Inicialmente, Jesus parece relutante, mas, a pedido de sua mãe, ele transforma água em vinho. O mestre Sala, ao provar o vinho, surpreende-se pela qualidade excepcional, comparando-o ao vinho usualmente servido primeiro. Este milagre é interpretado como uma expressão de generosidade divina, fornecendo abundantemente e elevando a qualidade da celebração. O Evangelho de João, capítulo 2, versículo 11, enfatiza o impacto desse milagre. Assim, em Caná da Galileia, manifestou Jesus a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Além da generosidade, o casamento de Caná também simboliza a chegada da nova aliança e a transformação espiritual. A água que era usada nas purificações cerimoniais judaicas é transformada em vinho, apontando para a superação das antigas práticas e o advento de algo novo e superior em Jesus. A interpretação do casamento de Caná como um ato de celebração
generosidade e símbolo da nova aliança, enriquece a compreensão desse milagre. Ele não é apenas um evento miraculoso, mas uma expressão da graça divina que transforma as circunstâncias e revela a verdadeira natureza e missão de Jesus. Essa passagem continua a ressoar como um lembrete da abundância da graça divina nas festividades e na vida cotidiana cristã. O episódio da maldição da figueira, registrado nos Evangelhos de Mateus, capítulo 21, versículo 18 ao 22, e Marcos, capítulo 11, versículo 12, 14, 20 e 25, é uma narrativa carregada de simbolismo que oferece lições espirituais profundas. Embora à primeira vista possa parecer uma ação severa, a história revela nuances e contextos importantes. O relato bíblico descreve Jesus aproximando-se de uma figueira com a expectativa de encontrar frutos, pois a árvore estava coberta de folhas. No entanto, ao perceber que não havia frutos, Jesus a amaldiçoa, e a figueira murcha imediatamente. Esse evento aparentemente abrupto levanta questões sobre a natureza do episódio e suas implicações simbólicas. O contexto do episódio é crucial para sua compreensão. Ele ocorre durante a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, um período significativo que antecede sua crucificação. A figueira repleta de folhas, mas sem frutos, pode ser vista como um símbolo de esterilidade espiritual ou da hipocrisia. Essa ação de Jesus pode ser interpretada como uma crítica às aparências vazias e à falta de frutos genuínos, destacando a importância da verdadeira fé e prática espiritual. O Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 21, inclui a explicação de Jesus. Eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele será removido. Essa declaração destaca a conexão entre a maldição da figueira e a importância da fé genuína, sugerindo que o episódio vai além da ação aparentemente arbitrária de Jesus. A maldição da figueira, portanto, serve como um chamado à autenticidade espiritual, enfatizando a importância de uma fé que produza frutos tangíveis. Ao explorar as camadas simbólicas dessa narrativa, os leitores são desafiados a refletir sobre a verdadeira natureza de sua relação com Deus e a necessidade de uma fé que se traduz em ações significativas. A Transfiguração, um evento extraordinário encontrado nos evangelhos sinóticos Mateus, capítulo 17, Marcos, capítulo 9, Lucas, capítulo 9, representa um momento misterioso e profundo na vida de Jesus. Este episódio ocorre quando Jesus, acompanhado de Pedro, Tiago e João, aparecendo em uma luz radiante ao lado das figuras veneráveis de Moisés e Elias. Essa passagem descreve Jesus subindo a uma montanha para orar, onde sua aparência é alterada e suas roupas tornam-se brilhantes e resplandecentes. Moisés e Elias, representando a lei e os profetas no contexto judaico, aparecem ao lado de Jesus conversando sobre a sua morte iminente em Jerusalém. A transfiguração serve como uma manifestação visível da glória divina de Jesus e uma confirmação de sua missão. O Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 5, destaca a voz de Deus durante esse evento. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem luminosa os envolveu. Dela saiu uma voz que disse: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam." Essa experiência sobrenatural oferece uma confirmação divina da identidade de Jesus como o Filho de Deus. A presença de Moisés e Elias sugere uma continuidade e cumprimento da lei e dos profetas na pessoa de Jesus, destacando sua posição única e central na história da redenção. É transformado diante deles. A transfiguração também serve como uma preparação espiritual para os discípulos diante dos eventos cruciais que se aproximavam, como a crucificação. Ao testemunharem a glória divina de Jesus, os discípulos são fortalecidos em sua fé para enfrentar os desafios vindouros. Este evento extraordinário, cheio de simbolismo e significado espiritual, destaca a natureza divina de Cristo e reforça a importância de ouvir e seguir suas palavras. A transfiguração não apenas ilumina a identidade de Jesus, mas também fornece uma visão poderosa da sua missão redentora e do propósito divino que se desenrolaria nos eventos subsequentes. O papel de Pôncio Pilatos no julgamento e condenação de Jesus é mais um dos episódios significativos registrados nos evangelhos. Mateus, capítulo 27, versículo 11 ao 26, Marcos, capítulo 15, versículo 1 ao 15,
Lucas, capítulo 23, versículo 1 ao 25, João, capítulo 18, versículo 28 ao 40. Pilatos, como governador romano da Judéia, foi confrontado com a complexa situação política e religiosa do momento. A Bíblia apresenta Pilatos inicialmente relutante em condenar Jesus, pois não encontrou nele culpa pelos padrões romanos. Contudo, diante da pressão dos líderes religiosos judeus e da multidão, Pilatos, em um ato simbólico, lavou as mãos publicamente, declarando-se inocente do sangue de Jesus. A ação de lavar as mãos era simbólica e ritualística, como uma expressão conhecida como lavagem de mãos de Pilatos. Embora essa prática não seja documentada em muitos registros históricos da época, é coerente com a personalidade de Pilatos, que procurava manter a estabilidade e evitar conflitos. O Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 24, destaca esse momento crucial. Vendo que nada conseguia, mas que pelo contrário estava se formando um tumulto, Pilatos mandou trazer água e lavou as mãos diante da multidão, e disse: "Estou inocente do sangue deste homem. Responsabilidade suas." Essa lavagem de mãos simbolizava a tentativa de Pilatos de se eximir da responsabilidade moral pela condenação de Jesus. No entanto, a resposta dos líderes judeus que aceitaram a responsabilidade ao declarar: "O sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos." Mateus capítulo 27, versículo 25. E soa como uma ironia, pois a crucificação de Jesus teve ramificações espirituais e históricas significativas para o povo judeu. O gesto de Pilatos destaca a tensão política e moral da época, onde considerações políticas frequentemente se sobrepunham à justiça. A lavagem de mãos de Pilatos torna-se um símbolo duradouro da ambiguidade moral das decisões difíceis que moldaram os eventos cruciais da história cristã. Meu caro amigo, minha cara amiga, se inscreve no nosso canal, deixa um like e um comentário aqui sobre o que você achou deste vídeo e sobre o que você acha de Jesus Cristo e dessa época maravilhosa que, por mais que aconteceu a crucificação de Cristo, onde por intermédio dele ocorreu a nossa salvação espiritual, o que vocês acham? Deixa aqui no comentário. Deus te abençoe, que a graça e a paz dele esteja com todos nós para todo sempre. Amém.